Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. E hoje nós temos algo incrível para passar para cada um de vocês. A jornada do poço ao governo. Trajetória de um personagem incrível que vai estimular nossa vida, principalmente os desafios diários e objetivos pelos quais nós traçamos durante a nossa vida. Não só apenas para o nosso mês, ao qual nós estamos vivenciando, ou quem sabe até mesmo uma meta a ser riscado no planner dentro de um ano, ou até mesmo uma previsão mais longa, de longo prazo, de 5, 10 anos. A trajetória do homem que vou falar para vocês é realmente inspiradora. Não é à toa que a minha própria esposa tem essa história como uma das mais lindas da Bíblia para ela, e sem sombra de dúvidas, para mim também é uma das histórias mais inspiradoras que a Bíblia Sagrada pode falar e ressaltar. A história de um jovem que sai do meio da sua parentela, é vendido pelos seus irmãos e é colocado no calabouço. Uma pessoa inocente que vai fugir com certeza da aparência do mal, e isso também vai levar ele justamente ao caminho que Deus queria traçar para a vida dele. A história que nós vamos falar hoje é de José, conhecido como José do Egito, e até mesmo nessa região é conhecido como José o Justo. José, que foi uma inspiração não apenas bíblica, mas real e histórica, narrada no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, e que nos emociona. Mas antes de adentrarmos esta história linda, abençoadora e que vai falar com certeza ao meu coração e ao seu coração também, eu peço para que você se inscreva no nosso canal. Faça parte dessa comunidade que vem crescendo muito. Não deixe de se inscrever e principalmente clicar no sininho das notificações. Eu peço para que todos curtam. Venha curtir, deixar o seu like, a sua curtida. Faz com que essa plataforma distribua para mais e mais pessoas este abençoado conteúdo, este material que juntamente com a nossa equipe elaboramos especialmente para você. Bom, essa história não é apenas inspiradora, mas move realmente os nossos corações. José foi um homem forte, um homem guerreiro e que soube esperar com muito temor a Deus os processos da vida. José não se afastou do processo. Ele não quis realmente fazer por ele e nem tampouco colocar sobre sua responsabilidade decisões próprias vindas do seu coração. Afinal, Provérbios 4, versículo 23, vai falar que tudo que se deve guardar é o nosso coração, porque dele procede as saídas para as nossas vidas. Quando o nosso coração está em Deus e não está apenas naquilo que sentimos e nas nossas emoções, porque muitas decisões que nós tomamos na nossa vida foi dadas às emoções que sentimos na hora. E isso é um perigo, porque se eu me emociono muitas vezes com algo e sou tocado, eu posso tomar uma decisão errada e que pode me causar um prejuízo enorme e que vai refletir na minha vida, vai refletir na minha família, na minha casa e até mesmo nos meus negócios. Agora, quando eu tomo uma decisão assertiva, esperando em Deus, é certo o meu sucesso. O meu futuro está bem guardado quando eu espero com confiança no Senhor. Nós temos base bíblica para isso e mais referências também. O Antigo Testamento fala que no capítulo, se não me falha a memória, capítulo 17, versículo 9, vai dizer no livro de Jeremias que enganoso é o coração do homem, mais perverso do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Ora, Jeremias está conversando com Deus e ali refletem a respeito do coração do homem, o como ele é enganoso. Mas o versículo anterior, que antecede o 8 e o 7, ou melhor, o versículo 7 em especial diz que bem-aventurado é o varão cuja sua esperança é o Senhor, ou seja, quando a sua confiança está depositada em Deus.
Bom, o livro de Gênesis, no capítulo de número 37, versículo 17 em diante, vai nos falar que José estava procurando seus irmãos. Ele queria saber onde ele estava, porque tinha um sentimento e um princípio poderoso que José carregava ainda muito jovem, que era o princípio do servir. E ele estava procurando seus irmãos para ver se estava bem, para ver se eles precisavam de alguma coisa. Ele sempre prestativo para levar água, alimento, bem assim como nos faz lembrar também Davi. Davi ainda jovem, serviu os seus irmãos, não é verdade? E ia para o campo de batalha para levar marmita, isso mesmo, comida quentinha para os seus irmãos que estavam na guerra. Assim como Davi, José tinha esse princípio e carregava no seu coração. Olha o que diz o versículo número 17 em diante do capítulo 37. Eu quero ler a parte C do versículo 17 em diante, que vai nos dizer: Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles ouviram, e antes que chegasse conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: Lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Olha a maldade que os irmãos dele tinham no coração. Mas Rúben, ouvindo isto, livrou-o das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: Não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isto para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou, seus irmãos despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é o nosso irmão. É do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. E quando os mercadores midianitas passaram os irmãos de José, o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas roupas. E voltando aos seus irmãos, disse: O rapaz não está mais lá. E agora, o que vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue. E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: Achamos isto. Veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado. E disse chorando: Descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. E quem sabe você que está me vendo agora também está assim, esquecido, jogado numa cisterna. Muitas pessoas pensaram até mesmo que você pode ter vindo à morte ou ter morrido.
não é mais lembrado, muitas pessoas procuram você, não encontraram mais. Eu não sei qual é a situação que você se encontra, mas assim como José, que pensaram as pessoas da sua casa, após os seus irmãos terem feito isso com ele, pensaram que o animal selvagem o tinha despedaçado, quando na verdade estava sob o cuidado de Deus, estava sendo protegido por Deus, estava sendo resguardado por Deus. Esse processo que José passou, ninguém passou com ele. E eu falo isso e menciono isso todas as vezes que tenho oportunidade de estar ministrando em grandes eventos e até mesmo lugares pequenos, porque ainda eu vou nos lugares pequenos, ainda eu vou nos lugares de pessoas pelas quais possuem igrejas pequenas, associações de comunidades, para levar a palavra do Evangelho. E muitas vezes nem sequer uma passagem de ônibus nós ganhamos, mas nós vamos lá porque esse sentimento que nós temos é verdadeiro, de levar palavra de alívio para o coração das pessoas, para levar palavra de salvação, para levar palavras de ânimo, porque nós sabemos que a vida em si não é fácil. E a vida não foi fácil para José, assim como eu sei que também não é fácil para você, não é fácil para mim. Mas assim como José, Deus cuidou dele, Deus também está nos cuidando. A Bíblia diz que ele passa uma trajetória na casa de Potifar, sua mulher tenta seduzi-lo, ele não vai querer nada com essa mulher, ele vai fugir da aparência do mal, ele vai ser acusado de uma tentativa de estupro pelo qual não cometeu, era uma pessoa inocente, mas ele vai parar no cárcere. E quando alguém é chamado para governar em Deus, mesmo no cárcere, mesmo na prisão, ele ainda está não sujeito ao homem, mas está sujeito a Deus. Por nenhum momento José murmura, por nenhum momento ele vai questionar a Deus, mas ele vai passar pelo processo calado. Ainda no cárcere, Deus coloca a mão de toda a gestão daquela prisão na mão dele. Ele vai exercer liderança. Ele começou gerenciando a casa de Potifar, vai gerenciar agora a prisão. E logo após vai conhecer duas pessoas. Uma morre e a outra sobrevive após a interpretação do seu sonho. E esse agora vai ter com o faraó. O faraó vai ter um sonho e esse sonho vai perturbá-lo. Ninguém conseguia interpretar o sonho de faraó, mas José foi chamado. Interpretou o sonho e ainda de quebra vai se tornar o governador de todo o Egito. Para a mulher de Potifar ver, é isso mesmo, a mulher que ajudou a colocá-lo no calabouço, e assim bem como também todos os seus irmãos vão sentir muita fome, porque houve fome na terra após a interpretação de José. Houve 7 anos em um ciclo de muita abundância, plenitude e prosperidade, muita abundância, e depois 7 anos de muita miséria, de muita sequidão, de muita escassez e de fome em toda a terra. Mas os celeiros estavam cheios no Egito por causa do poder da administração de José, que tinha inteligência, que tinha dons e, acima de tudo, um Deus poderoso sobre ele. Ele abençoa a sua casa, ele perdoa os seus irmãos. E um dos princípios mais poderosos vai ser exercido por José, o princípio do perdão. Eu não sei qual é a situação que você se encontra, mas ao ver esse vídeo, saiba que o perdão é algo muito poderoso. E se você precisa perdoar alguém, faça, para que você tenha caminho livre para ser abençoado e viver grandes coisas, assim como José também viveu. Do poço, do calabouço, ao governo, a uma cadeira que estava preparada só para ele. E assim como José venceu e se assentou à cadeira que estava preparada para ele, você também vencerá e se assentará na cadeira que Deus preparou para você. Esse foi mais um vídeo. Eu quero te agradecer por você ter ficado conosco até agora. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E o que eu desejo a você é graça e paz e muita prosperidade. Vejo você aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo.